Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Agora preste atenção que eu quero que você leia bem alto o verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma bem alto, jamais tropeçarão. E agora o verso de número 11 para terminar. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para alguém e diga: essa palavra é para você, e você pode tomar o seu assento. Essa palavra é para nós. Você pode sentar, queridos. Preste atenção, olha o verso de número 11. Meus diáconos, me ajudem, por favor, eu não quero ninguém andando a partir de agora. Olha o verso 11, esse é o propósito. Pedro diz: e assim, ou seja, depois de tudo isso, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como líderes dessa igreja, estamos preparando você para ir para o céu. Nós estamos preparando você para entrar no reino do Senhor. E o que eu puder fazer, o que a liderança dessa igreja puder fazer, nós vamos fazer, mas você vai entrar no céu. Ninguém, membro dessa igreja que Deus coloca nesse rebanho, vai para o inferno, nem vai ficar para a grande tribulação. Você vai para o céu. Você vai ser arrebatado. Eu te laço, mas te levo para o céu comigo. E é por isso que essa série começou. Ela arde no meu coração. Eu, quando preguei na semana passada, eu preguei, dei tudo de mim. Eu cheguei em casa cansado. O pastor Márcio me ligou logo após o culto e me comentou sobre o que Deus falou com ele. Queridos, Deus está nos preparando para algo lindo, mas Ele quer trabalhar primeiro o nosso caráter. Julgamento começa na igreja, mas você não precisa ficar se preocupado se você está em Cristo, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho medo de julgamento, porque eu sei que eu estou andando certo com o meu Senhor. Eu não sou perfeito não, mas eu estou andando certo com o meu Senhor. E eu quero que você ande certo com o seu Senhor. Então, na semana passada, lá em Hebreus, para quem não estava aqui, o autor de Hebreus diz o seguinte: há coisas que acompanham a salvação. O autor começa a falar no capítulo 5 de Hebreus, assim: vocês eram para ser mestres. Com o tempo que vocês têm de crente, era para estar todo mundo aí pregando, evangelizando, ensinando, mas alguns de vocês são bebês. Eu não posso dar para vocês alimento sólido, porque vocês só podem tomar leite. Não vai falar assim: larga das coisas elementares, essas coisinhas pequenas, vamos partir para a maturidade, gente, que Deus tem para nós. Aí o autor diz assim: porque de vocês eu espero coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Pedro diz: acrescente à sua fé algumas coisas. Então, a salvação é quando você reconhece que você precisa de Deus. Você não pode salvar a si mesmo. Você precisa do Senhor e você diz: Senhor, entra no meu coração.
e você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, todo mundo precisa de fazer essa decisão. Quem confessa Jesus na terra, Jesus vai confessar no céu, perante o Pai. E aí você é salvo, mas aí não para aí, você tem que crescer. E por isso que o autor de Hebreus diz, você tem coisas que acompanham a salvação, e Pedro diz, acrescente na sua fé essas 7 coisas. E a razão que essas 7 coisas são tão importantes, e o Márcio não sabia da minha mensagem hoje, ele diz o seguinte, que se você tiver essas 7 coisas, primeiro, verso de número 8, se você tem a sua Bíblia aí, e você pode olhar na Bíblia, diz, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes. O que é uma pessoa inoperante? É uma pessoa sem eficácia. Então ele diz assim, se você tiver essas coisas, você vai ser operante, você vai ser eficaz. O que você faz para Deus e o que você faz no mundo, e eu quero dizer mais do que ministério, toda a vida nossa tem um propósito. Rick Warren escreveu o livro, Uma Vida com Propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, você não é produto do acaso. Mas você está cumprindo o propósito de Deus? Você está cumprindo o seu ministério? Você está agindo como crente? Sua vida é eficaz? É operante? Bom, se você tiver essas coisas, diz o autor, você não será inoperante. E aí ele diz um pouquinho mais, número 2, você não será improdutivo. Improdutivo, a Almeida coloca infrutífero. Ou seja, a sua vida vai dar fruto. Número 1, a sua vida vai ter significado. Número 2, você vai deixar um legado. Ninguém é eterno. E quando você sair daqui, qual é o legado que você vai deixar? Como é que você marcou seus filhos? Como é que você marcou a sua geração? Então ele diz assim, se você tiver essas qualidades, número 1, a sua vida será operante, eficaz. Número 2, a sua vida vai ser frutífera, produtiva. E aí, número 3, Pedro diz o seguinte, não só isso, mas vocês nunca, jamais tropeçarão. Eu falei na semana passada e repito agora. Eu creio em segurança eterna para quem tem essas 7 qualidades. Em outras palavras, alguém diz assim, pastor, pode alguém perder a sua salvação? E a minha resposta é, se tiver essas 7 qualidades, não perde. Porque o texto diz, nunca, jamais tropeçarão. Ah, pastor, mas então não pode perder a salvação? Os calvinistas estão corretos? Os batistas, uma vez salvo, salvo para sempre? Não é isso, eu estou dizendo, uma vez que você tem essas 7 qualidades, a Bíblia diz, nunca, jamais tropeçarão. Vai ficar firme. E é isso que a gente quer para você. Bom, se você não tem essas qualidades, diz a palavra de Deus, verso de número 9, primeiro está cego. O cego é muito triste, cego é uma pessoa que não pode enxergar nada. E está falando de coisa espiritual. A gente fala das coisas de Deus, a gente fala do que Deus quer para você, a gente fala da promessa de Deus e a pessoa não consegue ver nada. A pessoa não consegue enxergar. Algumas pessoas não entenderam nada que o Márcio falou. Porque está cego espiritualmente. Algumas pessoas não estão cegas, mas só conseguem enxergar o que está perto. Diz assim, só vê o que está perto. Então, algumas pessoas estão cegas, não enxergam nada, mas algumas pessoas não estão cegas, mas só conseguem enxergar o presente, o que está na